Na hora de realizar o projeto de minas de superfície ou subterrâneas, é preciso pensar em duas regras básicas: o planejamento e o desenvolvimento. Esses requisitos garantem que todos estejam protegidos e seguros. Nas minas de rochas ornamentais, as análises topográficas e geológicas determinam o tipo de lavra, a extensão e a dimensão da cava. Com esses dados, é feito o planejamento do trabalho de mineração. E nele estão incluídos vários pontos relacionados com a segurança e a saúde de quem vai trabalhar por aqui. Um ponto muito importante nesse planejamento é definir a inclinação dos taludes e as dimensões das bancadas, que são escavados à medida que a mina vai crescendo. Esse dimensionamento é importantíssimo para que não ocorram deslizamentos ou rupturas de rochas. Outro fator decisivo para a segurança no desenvolvimento das minas é o cuidado na abertura das vias de acesso. Elas devem ser abertas de modo a manter a comunicação por meio de uma ou mais vias principais e devem ser projetadas para permitir o adequado deslocamento dos veículos de transporte com carga. Todas as vias devem permitir alternativas de saída, principalmente por questões de segurança em caso de bloqueio acidental de um dos acessos. E as não pavimentadas devem ser periodicamente umidificadas para minimizar a poeira. Existem medidas mínimas para a largura das vias. No caso das pistas simples, a largura ideal deve ser 2 vezes maior do que a do maior veículo utilizado. E no caso das pistas duplas, 3 vezes maior. Mas às vezes pode acontecer de o plano de lavra ou a natureza das atividades não permitirem essa largura toda. Nesse caso, as vias devem ser, no mínimo, 1,5 vezes maiores que a largura do maior veículo utilizado. É preciso criar baias intercaladas para o estacionamento dos veículos e procedimentos e sinalizações adicionais para garantir o tráfego com segurança. Em qualquer caso, os limites externos devem estar demarcados e sinalizados de forma visível dia e noite. E nas laterais, onde houver risco de queda de veículos, devem ser construídas leiras com altura mínima correspondente à metade do diâmetro do maior pneu de veículo que trafegue por ali. Olha só, elas podem ser construídas usando as próprias rochas de descarte. Falando em sinalização e procedimentos, existe uma espécie de código de trânsito interno nas minas. Eu estou aqui com o Leandro Policeni, que é engenheiro de segurança do trabalho, que vai falar um pouco mais sobre isso com a gente. Leandro, como é pensado o trânsito numa mina? É isso, toda mina ela deve possuir um plano de trânsito que faz parte do sistema de gestão de segurança. É nela que são definidos os procedimentos que vão desde a autorização da entrada e saída de máquinas, equipamentos e pessoas dentro da mina, passando pelas definições de via de acesso e sinalização no trânsito interno da mina. Lembrando que o objetivo principal do plano de trânsito é a segurança das pessoas e motoristas de máquinas, equipamentos e veículos. O plano de trânsito é importante para todos, independente se sejam pedestres ou motoristas. A segurança sempre em primeiro lugar. As praças de trabalho são áreas de grande fluxo de pessoas e equipamentos trabalhando simultaneamente. Para que tudo funcione em harmonia, é necessário seguir alguns requisitos, como terreno regularizado, segregação de veículos leves e pesados, sinalizações, isolamento e controle de acesso e bermas, que são os degraus nos acessos. Como você vê, nas minas de rochas ornamentais, boa parte do trabalho é feito em bancadas com mais de 2 metros de altura. Se você for operar nessa bancada, deve utilizar cinto de segurança devidamente ancorado ou devem ser instalados guarda-corpos. Também vale destacar que tanto os cintos quanto as cordas ou cabos que fazem o ancoramento do trabalhador devem estar em perfeitas condições. E
Para fazer esse tipo de tarefa, é preciso ter treinamento mínimo de 8 horas. É importante que as áreas de trabalho sejam umidificadas constantemente para conter a poeira. Essa frequência varia de mina para mina e é determinada pela empresa. E falando em água, coisas que não podem faltar são sanitários e acesso à água potável. Outra coisa que não pode faltar numa mina são oficinas de manutenção preventiva e corretiva separadas da produção, para que esse trabalho possa ser realizado da forma mais eficiente e segura. Detalhe: nestas oficinas devem ser implantados separadores de água e óleo e também medidas de contenção de outros materiais que possam contaminar o meio ambiente para preservar o solo e os cursos d'água. Para completar, existe um ponto essencial no planejamento da mina, que são áreas de vivências adequadas ao conforto e segurança e saúde dos trabalhadores. Um ambiente saudável e adequado inclui instalações sanitárias em boas condições de higiene, vestiário e alojamento em quantidade proporcional ao número de trabalhadores, cozinha e local das refeições isolado da área de produção e das instalações sanitárias, lavanderia ou contratação de serviços de terceiros e ainda uma área de lazer para recreação dos trabalhadores. Em caso de falta de espaço, pode-se usar a própria área de refeições nos intervalos entre elas. De novo, eu falando aqui sem áudio, né? Ninguém me avisa. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai começar a nossa próxima UC, né? Que é gestão de pessoas. Essa é a UC mais rápida que eu acho que vocês vão ter. A gente vai ter somente 3 webs, tá? Coincidiu de uma cair na data de dia 15/11. Então, dia 15 é feriado. A gente pode organizar talvez até um tira-dúvida depois, não tem problema. Mas muito rápida, muito tranquila de se fazer. Mas, vamos ao que interessa. Deixa eu olhar bem no rosto de todo mundo aqui. Eu não poderia começar uma UC que fala sobre gestão de pessoas sem falar um pouquinho com vocês sobre pessoas. Agora a gente sai do campo da matemática e a gente vai entrar um pouquinho no campo do respeito, tá? Eu queria deixar algumas coisas claras com vocês aqui. A gente brinca bastante, eu gosto muito da interação com vocês. Não esconde ninguém que, assim, são as 2 turmas que eu mais gosto, porque foi a primeira turma que eu dei aula, tá? Mas existem alguns limites que a gente precisa respeitar. E eu vou falar, eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui não merecem ouvir o que eu vou dizer, tá bom? Mas para quem que é, por favor, gente, pega para você, leva para você, ressignifica aquilo que você tem feito no seu dia a dia, entendeu? Aprenda. A vida é feita de aprendizado, então acho que a gente está aqui para aprender. Vamos aprender mais algumas coisinhas. Gostar ou não de pessoas, eu diria que é facultativo. Eu posso não gostar de ninguém. Eu posso gostar de todo mundo, é um direito meu, certo? Respeito é obrigatório. Respeito a gente não pede. Respeito a gente exige, tá? O respeito de um ser humano para com o outro, ele tem que existir. Limites, ele tem que existir também, tá? E eu acho que existem coisas que estão partindo já para o lado do cinismo, às vezes comigo, e principalmente com aqueles que mais nos auxiliam. Algumas pessoas estão confundindo o trabalho do monitor, né, aqui no Senai. O monitor, ele não é um escravo do tutor, do professor, ele não é um auxiliar. O monitor,
ele é a parte mais importante que a gente tem dentro do Senai hoje. Se não fosse o monitor, a gente não teria condições hoje de estar tendo essa aula. O monitor, ele basicamente, ele ensina vocês nos bastidores, né? Eles auxiliam vocês nos bastidores, enquanto a gente vem aqui na frente da câmera, né, e faz todo o show com vocês, né? A participação de vocês, a nossa de cá, mas quem faz tudo isso acontecer é o monitor. E está tendo recorrentemente falta de respeito com monitores aqui. E está partindo dessas duas turmas. Eu queria muito, 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 gente, que quem está fazendo isso, entenda, respeito é obrigatório. Respeito para com o ser humano. Não é nem com o profissional, é com o ser humano. A gente precisa aprender isso. Se eu não sei respeitar um ser humano, se eu não sei lidar com pessoas, eu estou no curso errado. O que eu mais vou fazer é lidar com pessoas. Eu odeio ter que ficar falando a mesma coisa de novo. Acho que eu já falei isso com vocês. Aconteceu novamente, né? E isso me deixa triste. Me deixa triste, porque assim, a gente aposta muito em pessoas aqui, tá? Em momento nenhum, gente, vocês vão ver eu faltando com respeito com vocês. E se algum dia acontecer, eu quero que vocês sejam os primeiros. Só falar assim, levanta a mão e fala, professor, você se excedeu. Você passou do limite. Eu vou te pedir perdão na hora, porque isso não é da minha índole. E eu acho que índole a gente não ensina nesse curso. Índole vem de casa. Respeito vem de casa, vem de berço. Aqui dentro a gente está para fazer instrução, certo? Dito isso, vamos começar agora a nossa aula de verdade. Vamos lá. Vocês estão começando a UC. Deixa eu projetar aqui para vocês. De novo, eu falei também sobre a UC e não estava mostrando, né, Poliana? Você caladinha me ouvindo. Olha só. Hoje, eu inicio aqui a primeira web. Outro ponto importante. Nós temos duas turmas aqui, correto? Todo mundo sabe disso? São duas turmas separadas, Alto Horizonte e Minasul. Nós temos uma turma que inicia uma semana mais cedo, certo? E ela fecha quase que uma semana mais cedo que a outra. Isso não é problema. As nossas webs, elas se coincidem, por isso que nós colocamos no mesmo horário e ela acontece todos juntos, tá? Então, assim, não precisam ficar preocupados com relação a fechamento de nota, tá tudo sob controle. Vocês vão ter a reposição daquela aula que vocês não tiveram. Acho que foi Alto Horizonte que faltou energia, foi isso? Ou foi Minasul? Foi Minasul. Minasul? Então, bacana. Então, assim, Foi. faltou energia, acho que não teve aula, né? Vai ser reposta agora dia 11. E dia 11 nós já temos a nossa primeira aula presencial dessa atividade também. Só que ela acontece no período da tarde. O que que eu vou fazer? Eu vou combinar com o monitor, ó, tô com o monitor na cabeça. Eu vou combinar com o professor do presencial para que ele possa fazer tanto a última aula, né, de reposição, quanto a primeira aula dessa nova UC agora. Ela é bem tranquila. Eu acho que alguns de vocês já fizeram alguma SAP já também, né? Já fizeram algumas atividades antes mesmo da primeira web, não é isso? Né? O pessoal que nasceu de 7 meses aí, como é que é? Tá disponível, gente. Se acha que consegue fazer, manda ver. Vai lá. Arrocha, né? A gente já começa a ganhar tempo, porque ela é curtinha, rapidinha. Dia 29 agora já é a última web, ela já encerra. E aí a gente entra em rotinas, tá? Basicamente, o que que a gente vai ter aqui? Olha só. Próxima web, dia 22. A última web, dia 29. Tá? Todos já estão familiarizados com a plataforma, não é isso? Aqui a gente tem o nosso cronograma, link, presença. Vamos lá no nosso que a gente precisa saber. SAP 1 e SAP 2, sendo que
Na SAP 1, o que eu tenho? Clicou aqui. Eu tenho uma atividade bem simples para se fazer. Até queria discutir sobre ela também hoje, né? Vai que a gente já ajuda alguém que esteja na dúvida. Né? Então, eu tenho etapa 1, 2 e etapa 3 dessa atividade. Então, pessoal, olha só, etapa 1, né? 3 sugestões, justificando os argumentos do Pedro. A gente vai ler o textinho aqui. Basicamente, fazendo uma resumida para vocês aqui, ele é uma pessoa que era muito prestativo, que era muito solícito e muito inteligente. De repente, ele pegou um cargo de gestão na empresa e começou a mudar totalmente a forma de pensar, a forma de agir. Aí nós vamos ter que dar 3 sugestões de como auxiliar, né, a fazer com que essa pessoa volte àquilo que era antes. Em algumas SAPs, algumas turmas, sabe o que o pessoal falava? Demite, manda embora. Né? Essa não é a nossa visão, não é a ideia que a gente tem de gestão. Eu preciso que vocês comecem a pensar como gestores. Gestão de tempo, gestão de pessoas, gestão de recursos. Tudo isso a gente vai fazer. Né? Então, basicamente, ela é uma gestão não só de pessoas, mas todo um processo. Gestão de conflitos. A gente vai ter que fazer também. Né? A gente precisa aprender a gerenciar. Se a gente olhar aqui novamente, olha só. Tá? Etapa 2. Participe do fórum para discutir como criar uma equipe de alto desempenho de qualidade no mundo atual, podendo também compartilhar uma experiência que vivenciou dentro de uma empresa em que a atitude da liderança foi essencial para o bom desenvolvimento do trabalho. Olha só, são pouquíssimas atividades, bem tranquilas de fazer, mas que faz a gente pensar um pouquinho, leva a gente para o mundo do trabalho no dia a dia. Né? Então, eu queria compartilhar com vocês também. Né? Vocês estão caladinhos hoje, ninguém falou nada, né? Acho que só a Poliana. A que menos fala, falou mais hoje. Então, assim, compartilhem com a gente aqui, com o nosso grupo, alguma coisa que vocês já tenham vivido com relação a essa questão de gestão de conflitos, por exemplo, no ambiente de trabalho. Já foi necessário intermediar alguma coisa? Já. Pode falar, Camila. Ah, tá. Levantou a mão primeiro, depois você fala. Marcos. Camila, pode falar. Oi, boa noite a todos. Boa noite. É, no meu caso, eu vivi no meio escolar, essa situação desagradável, digamos assim. E eu penso assim que não é só mandar a pessoa embora. Eu não penso que a gente não devemos pensar dessa forma, porque eu penso assim, que a gente deveria primeiro pensar como um ser humano em si, né? Se colocar no lugar do outro, conversar, fazer algumas sugestões, tipo assim, nisso você equivocou. Eu penso que a gente deve fazer a diferença em relação, principalmente no meio de trabalho, tá? Fato, fato. O que você viveu? O que você vivenciou, né? Digamos assim, foi que nem você falou, no começo a pessoa era de uma forma, pegou uma liderança de um projeto e mudou totalmente, digamos assim. Sim. Existe um ditado, pessoal, que é bem antigo, né? Quer conhecer verdadeiramente uma pessoa, dê poder a ela. O poder corrompe, o poder mostra a verdadeira face da pessoa. Tá? Marcos, você ia falando? Pode falar. Então, o senhor falou sobre questão de trabalho, né? Sobre resolver conflitos. Eu já fui líder, né? 2 vezes. Em 2 empresas que eu trabalhei. Fui líder na Americanas e fui líder na Besni. E também cheguei perto de um cargo de liderança na Renner. Então, eu trabalhava com seguros, né?
vendendo... Eu era supervisor dos atendentes de crédito ali, supervisionando e orientando como eles teriam que ofertar o seguro. Eles ofertavam no caixa, e se o cliente quisesse, eles levavam ele lá para o setor de cartões. Então, eu enfrentei muito problema com atendente que colocava seguro sem o cliente pedir. É porque existe vários tipos de seguro. Lá a gente tinha média 13, seguro você protegido, seguro pet, seguro carro, seguro de casa, seguro de raio, ventania. Então, eu aprendi muito a lidar com cliente crítico com a experiência. O senhor falou sobre a monitora, né? Ali ela está trabalhando. Então, ela tem que entender que ali o ambiente, ali é um ambiente de trabalho. Aqui algumas pessoas são clientes, algumas são bolsistas, e ela tem que saber lidar com esse público. Entendo que falta de respeito não é legal, né? O senhor fala de cinismo. Eu não vejo o cinismo como uma falta de respeito. Assim, a pessoa que é cínica, não sei se seria uma falta de respeito, porque eu acho que para ser uma falta de respeito ela tem que passar de um ponto onde tem uma linha, né? E ela passa do ponto daquela linha e se torna uma falta de respeito. Mas se você vai até aquela linha e volta, ainda não é. Eu acho esse é o meu ponto de vista. Olha, vamos lá. De novo, né? Vocês são nossos clientes. Vamos pegar nosso exemplo aqui. Ó. Não, deixa a Khalita falar, depois eu faço um apanhado de todo o que foi falado aqui. Pode dizer, Khalita. Gente, desculpa, eu tô pelo telefone, aí pode ser que às vezes eu não vou interagir muito, porque eu tô pelo telefone, mas eu tô escutando todo mundo. Inclusive, eu queria dar minha opinião, mas, assim, se for atrapalhar o senhor, pode continuar, e depois eu falo, tá bom? Por favor, que isso? Porque, igual o Marcos falou aí, que sempre tem uma linha tênue, né? Tem uma linha que a gente nunca pode atravessar, e eu já passei por situações no ambiente de trabalho mesmo, né, com uma colega, que era muito agressiva e eu sempre maleava, sempre tentando relevar e tudo mais. Muito antiprofissionalismo da parte da pessoa, gritar na frente dos clientes, né? Passa por cima de que um fala, aí passa por cima, falando a mesma coisa, mas só que assim, querendo ser melhor. Eu acho que assim, no ambiente de trabalho a gente tem que ser conversado, né? Conversar. Não, esse trem de brigar eu acho muito infantil, muito imaturo, né? Porque todo mundo é adulto. Mas eu sofri tanto com isso, com essa pessoa, que essa pessoa conseguiu, de alguma forma, mexer com o meu psicológico, sabe? E isso acaba, assim, deixando a gente um pouco doente. O que a gente tem que fazer? Conversar com o chefe, chama o supervisor? Chama o supervisor. Só que o que acontece? Eu, infelizmente, tinha uma pessoa muito manipuladora no meu serviço. Só que eu ficava calada, a pessoa falava. Só que a gente não deve ser assim, não. Eu tenho para mim que todos têm que impor, né? Falar o que está acontecendo, porque eu fiquei calada, aguentando. Aí a menina subiu em cima de mim, aí começou a gritar na frente dos clientes, e assim, e eu era a pioneira. Eu era como se fosse, tipo assim, ela era minha aluna, entendeu? E eu deixei ela passar a ser minha chefe, assim, vamos dizer, tudo que eu ensinei ela, a gente estava atendendo um cliente, ela passava por cima do que eu estava falando, e eu que ensinei ela. Só que eu não deixava isso me levar. Ela falava tudo mais, depois no oculto eu falava, olha, não é assim não. E tal. É mesmo. Depois eu tava falando pro cliente, você falou na frente e tal, tem que ter mais calma. Eu não tô com ter calma igual você, não. E eu não tenho calma, eu sou bem acelerada. Só que para mexer com pessoas, que é muito difícil, a gente tem que ter, e a gente tem que criar uma coisa que a gente não tem. Porque a sabedoria, Deus dá pra gente todos os dias, mas tem dia que a gente tá faltando dela, né? Nesses casos, assim, a gente fica pensando assim, vontade de matar. Aí você ora um pouquinho, pede a Deus sabedoria. Eu brinco no Senai aqui de vez em certo. quando, eu falo assim, a gente não pode andar armado não, né? Porque tem hora que dá uma escorregada. E é normal, Não, e gente, é me normal. como você deixou ela montar não sei o quê? Pessoas ficam me perguntando, por que você deixou ela montar não sei?
Não é isso, é porque como que eu vou brigar com a minha colega? Eu preciso dela e ela precisava de mim. Então, não tinha como eu brigar com ela, revidar, né? A injusta a agressão, vamos dizer assim. Só que no dia que eu precisei faltar, por motivos de doença, ela enlouqueceu. Aí ela foi no supervisor e reclamou para ele que eu tinha faltado. Aí eu falei, "Ai, comigo tá ruim, tá brigando. Sem eu tá ruim também? Vai como faz?" Só que assim, pessoas Tá assim, a gente perto tem faz que raiva, saber tá longe lidar. faz falta. É porque assim, pessoas É assim igual é complicado. casamento. Nossa, é muito complicado lidar com pessoas. Sabe? No dia a dia nosso, a gente vai lidar com pessoas e pessoas, tá? Eu vou discordar um pouquinho do Marcos aí, essa questão da linha tênue. Existe uma linha tênue, mas voltando, o respeito ele não é facultativo, ele é obrigatório, né? E isso parte de ser humano para ser humano. Essa linha tênue, que a gente fala do cinismo, é porque o cinismo é quando é conveniente para a gente. Eu só sou bonzinho com aquela pessoa que me serve. Quando a pessoa não me serve mais, a gente descarta e joga fora. Isso vai acontecer no ambiente de trabalho de vocês? Muito. Vai acontecer muito, né? Só que existe uma questão chamada caráter. Gente, a gente falando agora sobre a parte nossa da UC. Caráter é formado até os 7 anos. Passou disso aí, você não forma mais ninguém, né? A pessoa ela já tem a índole formada dela. Então ela começa a se mostrar no dia a dia. Isso aí é fato, né? E acaba que vocês vão encontrar isso no dia a dia de vocês. E como lidar com isso? Como lidar com pessoas dessa forma? É isso que a gente precisa entender, certo? Daqui a pouco você vai ser técnico, vocês são técnicos em formação. Quem é o seu cliente? É o funcionário. O funcionário tem sempre razão? Não, não. Eu sou o detentor do conhecimento, né? Então eu tenho que ter formas e formas de passar esse conhecimento para frente, tá? Outra coisa, Assim, diga, vai lá. é o que eu ia falar, né? Fale. Aqui mesmo no grupo, a gente não precisa ir muito longe. Eu vivi, todo mundo sabe da situação que eu vivi. Então, muita gente disse que eu era uma pessoa que não tinha humildade. E, assim, eu fiquei pensando muito no que falaram sobre isso. E a conclusão que eu cheguei, eu não conheço essas pessoas. Eu não tenho por que ser humilde com elas. Eu tenho que ser humilde com a minha mãe, com meu pai, com meus sobrinhos, com pessoas que eu tenho convívio. No máximo, ali eu tenho que respeitar, ter honestidade, hombridade. Eu falei uma vez no grupo que eu não acredito em humildade, eu acredito em perseverança. Porque eu acho que a humildade, ela está muito coladinha ali com a pessoa que quer ser coitadinha. Então, é uma coisa que eu não acredito. Tipo, eu não tinha um notebook quando eu comecei o curso. O que eu fui fazer? Eu não fui pedir para os outros. Fui atrás com a minha mãe, ela me ajudou, a gente começou a vender brigadeiro na rua e hoje eu consegui comprar meu notebook. Entendeu? As pessoas têm aquela necessidade de achar, de impor para o outro uma necessidade delas. De dizer assim, por que eu tenho que ser, por que eu tenho que suprir a sua necessidade? Por que eu tenho que suprir a sua expectativa que você colocou sobre mim, que eu tenho que ser uma pessoa humilde? Eu não necessito. Eu preciso, no máximo, respeitar você. No máximo, não. Acho obrigatório respeitar você. Ter hombridade. Eu acho que hombridade é uma coisa muito boa. Honestidade, ser uma pessoa honesta. E é isso. É isso que as pessoas confundem. Acham que todo mundo tem que ter empatia. Eu sou uma pessoa, eu tenho que ter empatia pela outra. Eu tenho que ser uma pessoa boazinha com a outra. Eu tenho que gostar do fulano, eu tenho que gostar de todo mundo. Não, teve pessoas no curso que quando eu cheguei, eu me aproximei mais. E ao longo do tempo, a gente se afastou e se aproximou outras pessoas. Tem pessoas aqui no curso que eu nunca falei, nunca disse no ar. E tem outras pessoas, no caso, que até eu me sinto seguro para contar um segredo íntimo meu. Então, eu acredito nisso, né? Que as pessoas deveriam se colocar no seu lugar sobre quem elas são e não depositar uma necessidade, uma expectativa que elas têm sobre outras pessoas. É isso que eu acredito. Tudo bem. Eu acho que assim, cada um tem sua verdade. Eu acho que cada um tem sua forma de ver a vida, né? Só que assim, nenhum ser humano é uma ilha. Ele vive cercado de outras pessoas. Ele não está sozinho no mundo. E por mais que a gente pense que eu sou autossuficiente, que eu consigo por mim mesmo,
Cara, vai chegar um momento que a vida dá tanta pancada na gente, você vai perceber e falar assim, olha, realmente, eu preciso das outras pessoas. E humildade não tem nada a ver com ser coitadinho, né? Eu tive um momento na minha vida que eu estava começando e eu confundia humildade com abaixar a cabeça, igual a Carita falou, sabe? Só que eu aprendi que ninguém precisa montar em mim, ninguém precisa me fazer de gato e sapato para que eu possa mostrar humildade. A humildade muitas das vezes está no reconhecimento do erro, né? Está na capacidade, na hombridade de falar assim, olha, tem que ter muita coragem para olhar para o outro e falar, perdão, desculpa, eu errei, né? Isso demanda Professor, muita coragem. aconteceu comigo dessa. Não, peraí, que aqui tá muito barulho onde eu tô. Deixa eu dar um mute aqui. Meu Deus. Depois que aconteceu o fato, né? Minha colega falou, aí ela fez a cena pro supervisor, né? E eu fiquei calada e fiquei, assim, horrorizada, né? Com o pensamento dela e com as coisas que ela falou. Fiquei calada, fiquei no meu momento de fala. Eu falei, eu expliquei para ele, olha, eu tenho problema de saúde, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho culpa, infelizmente, tal. E aí eu acabei chorando, porque eu fiquei muito triste com a atitude da minha colega, porque eu não imaginava isso, né? Beleza, eu fiquei caladinha na minha, fui para casa, ela me mandou um texto pelo WhatsApp, pedindo desculpa, porque ela não sabia, mas ela não falou pessoalmente, ela só mandou um texto. No outro dia, normal, correu normal, mas eu fiquei assim, com aquela mágoa, sabe? Assim, de eu precisar obrigatoriamente, né, de necessitar de dar uma pausa no serviço e a pessoa, né, ter que chamar o supervisor para chamar minha atenção. Aí, beleza, com o tempo foi passando, ela foi fazendo as coisas piores, chegou um tempo que vendeu a empresa e eu era a primeira, né, a primeira contratada e tudo mais, e aí eu tinha cursos a mais que ela, e no ambiente de trabalho, no caso, eles iriam querer ficar comigo. Só que eu deixei claro que eu não queria, né? Fez a venda da empresa no dia que eu cumpri e saí, ela falou que ia ficar, não sei o quê, aí foi 5 dias que eu saí, ela pegou e pediu para sair também, o pessoal da empresa me ligou, pedindo para eu voltar, não sei o quê, aquele trem e tal, mas assim, ela comigo lá, ela tava brigando, e sem eu, ela não deu conta, ela pediu para sair, ou seja, por que que a ignorância tomou conta da pessoa a ponto de fazer o nosso ambiente super saudável de trabalho virar assim, uma energia pesada, sabe? Porque eu comecei a ficar calada, eu interagia muito com ela, com os clientes, e aí eu comecei a ficar mais calada. Eu dava mais, assim, atenção pro cliente, ela só o mínimo. Mas pra você ver, dentro do ambiente de trabalho, a gente faz amigos. E eu era amiga dela. Só que aí depois eu descobri que ela não era minha. Olha para você ver o que faz a ignorância levar a pessoa. Como que ela ia ficar lá no serviço sem mim? E por que que ela me expulsou de lá? Por que que ela fez ficar tão pesada a energia a ponto de eu não querer ficar mais no trabalho? Você pode ter certeza, cara, que isso fala muito mais sobre ela do que sobre você, sabe? O grande problema do ser humano hoje é isso, sabe? É pensar que é sempre autossuficiente ou então eu não dependo de ninguém, eu não dependo disso ou daquilo. A gente depende de muita coisa, sabe? E nunca posso julgar a minha vida pela do outro. Porque se eu conseguir, se eu fui atrás, se eu conquistei, né? É mérito, bacana. Isso não pode, não me dá o direito de desfazer do outro dentro do ambiente de trabalho que às vezes não conseguiu, não teve a mesma oportunidade que eu, né? Eu não estou vivendo o que o outro vive para tentar julgar o que o outro não consegue alcançar, né? Às vezes a gente olha muito para baixo e esquece de olhar para cima, né? A gente olha muito para baixo e fala assim, não, eu tô bem, eu tô muito acima de fulano, de ciclano. Olha para cima, sempre vai ter alguém melhor que você também. A vida é feita de estágios e cada um vai estar num estágio diferente. Igual eu falei para vocês, lembram que essas UCs nossas iniciais eram nivelamentos? Porque eu tinha pessoas muito inteligentes, pessoas que estavam à ativa direto, jovens, saindo do ensino médio. Tem pessoas de 17, 18 anos que tá com tudo fresco na cabeça. E eu tenho pessoas também que têm 25, 30 anos que não pegam no lápis e que decidiu, né, teve a hombridade de olhar para ela e falar assim: eu decidi que eu vou mudar a minha vida, vou fazer um curso técnico. Essa pessoa também entrou no curso aqui.
Será que eu tenho que pegar os 3 mais do curso, colocar embaixo do braço e falar, vamos comigo que eu vou levar vocês à excelência? Ou eu tenho que olhar para quem tem mais dificuldade e falar assim, vem comigo que eu vou te ajudar? Gente, não é uma... Eu falo que não é uma corrida de 100 metros. Isso aqui é uma maratona que a gente vai correr dentro de 1 ano e meio. E é um revezamento. Eu não deixo ninguém para trás. Esse é o pensamento que eu tenho que ter. Certo? É isso que a gente precisa aprender a fazer. Manda. Professor, mas não é melhor Diga. trabalhar com a realidade? Hã? Não é melhor trabalhar com a realidade? Porque o Qual mundo que é a não é nossa assim. realidade O mundo hoje? não vai esperar ninguém. A gente tá fazendo um curso onde as pessoas onde a gente é avaliado. Quem mais tiver um comportamento melhor, tirar notas melhores, vai concluir o curso. Não é isso o que a gente está buscando aqui? Buscar preparo. Como eu mostro meu preparo? Fazendo as minhas atividades, mostrando, tendo um bom comportamento. Eu acho que isso é o suficiente aqui dentro da plataforma para se formar. Porque, tipo assim, eu não dependo do meu colega para me formar. Eu me formo por mim mesmo, pela minha inteligência, pelas minhas buscas, um conhecimento é individual. E eu acho, assim, eu acho bonito e muito legal da parte do senhor, quando o senhor fala, assim, que a gente não pode deixar ninguém para trás e tudo mais. Eu tenho essa coisa de buscar as pessoas, de correr, vamos lá, não desistir, não. Mas o mundo, ele não vai esperar ninguém. Eu tenho isso também, mas eu tenho aquilo de que se eu não fizer a minha parte, ninguém vai fazer por mim. E o senhor falou sobre pedir desculpas. As pessoas estão entrando em dissonância cognitiva o tempo inteiro, tomando atitudes que vai contra valores, ou então adaptando valores com as suas atitudes. Então, se eu peço desculpa, eu estou assumindo que eu estou errado, que é uma coisa que vai contra os meus valores. E aí, mas não, eu não peço desculpa. Eu sou uma pessoa que eu não preciso pedir desculpa. Então, eu adaptei os meus valores às minhas atitudes. O que seria o correto, na visão do senhor? Deixa só as meninas falarem. Acho que a Camila quer falar também, né, Camila? Eu já te respondo. Acho que o debate hoje está bacana. Camila, por favor. Eu acho que está indo num ponto bem interessante, que eu acho que deveria ter sido debatido desde antes, mas aproveitando que a UC é gestão de pessoas, então vamos soltar o verbo, né, digamos assim. Por favor, manda Eu ver. penso assim que todos têm as suas diferenças, todos têm seus pensamentos. Só que é lógico, não devemos decair o nosso ritmo só por conta de outras pessoas. Mas também tem que lembrar que esse curso não é algo assim, digamos assim, modo meio robô, digamos assim. Mas sim, a gente vai estar trabalhando com pessoas. Então, assim, eu penso que a gente vai aprender muito mais tentando ajudar o próximo, trazer o próximo junto com a gente, do que a gente só focar em si mesmo e falar assim, não, o suficiente é só eu aprender. Esse é o meu ponto de vista, lógico. Eu posso estar discordando com muitos, é só uma opinião própria, mas eu queria deixar isso uma questão bem interessante a se falar, sabe? E que a gente Não, deveria é uma quebrar realidade. esses... É uma realidade. Só que pensa aqui comigo assim, pô, eu tenho facilidade, eu pego o conteúdo bem, já que eu vou trabalhar numa área com pessoas, por que não ajudar o próximo? Esse vai ser meu trabalho. O técnico em segurança do trabalho, a sua maior meta é trazer todos com vidas, independente de quem seja, independente de qualquer problema que vocês tenham, sabe? Lógico, a gente vive numa realidade muito cruel, digamos assim, mas não é partir da gente quebrar essa realidade cruel que se a gente não mudar, o mundo nunca vai mudar? Um pensamento meu. Olha, você fala sobre ajudar pessoas, né? Quantas pessoas tem agora na reunião? 16 pessoas. Quantas pessoas tem no curso? Eu vejo que tem pessoas que ganhou o curso de graça, são bolsistas e passam até 20 dias, 30 dias sem entrar no curso e que nunca entraram numa aula online. Pelo menos
Eu comecei a acompanhar das ciências aplicáveis e eu comecei a acompanhar essas pessoas. E eu nunca vi, sabe? Então, você fala de ajudar pessoas, mas ao mesmo tempo não tem essa demanda. Eu tentei, com muita gente, a questão, vamos lá no Senai, vamos se ajudar, vamos fazer o grupo, vamos usar ali os computadores, quem não tem. A gente marcava 16 pessoas, apareciam poucas pessoas. Então, isso não é uma realidade. Você vê o desinteresse das pessoas. E aquilo que eu já ouvi falar, o mercado de trabalho ele é cruel. Então, só os melhores, os que se preparam, chegam lá. E agora, essa balela dizer, eu vou ajudar meu coleguinha, vou segurar na mão dele, eu faço isso, mas até certo ponto. Tem coisas que eu não vou poder fazer. Eu não vou carregar o meu colega nas costas se eu não vejo um desempenho dele. Então, eu Exatamente. acredito que vai por aí. Assim. Exatamente. Ninguém está falando de você carregar o coleguinha nas costas, não. É lógico, há pessoas que a gente não vai conseguir mudar de ideia. Até porque cada um tem um pensamento, cada um tem seus princípios. Então, acho que a gente tem que focar, tipo assim, não, eu estou seguindo com base nos meus princípios, estou fazendo o que eu acho que é certo e o que vai ser melhor para todos, mas nem todos vão querer. Camila, Infelizmente, é a a gente não realidade. está falando de uma pessoa só. A gente está falando de quase metade da turma. Exato. Ou então a maioria. Exato, mas o que a gente pode fazer? Ó, o professor não tem esse trabalho de puxar todos. Infelizmente, ele não vai conseguir puxar todos, mas o quanto ele mais conseguir, melhor. Então, tipo assim, eu não tô falando assim que é só uma pessoa. Não, tô falando que é várias. A gente Vamos tem lá, que parar vamos. de confundir o significado de humildade. Muita gente confunde o significado. Vamos Sabe? lá, E para pessoal. você, qual é? Pessoal, não vamos lavar roupa suja, não. Vamos trabalhar da forma técnica, tá? Vamos. Não, não tá lavando roupa suja, não. A gente tá aqui. Tá bom, pode concluir. Deixa isso aí pro grupo. Vamos falar, Marcos. Né? Guardem as facas aí, gente. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu tenho para mim o seguinte, né? A teoria da evolução mostra que não é o mais forte nem mais inteligente, é quem se adapta melhor, tá? Realidades, existem vários tipos de realidades que cada um vive a sua. Eu não tenho como pautar a realidade colocando que é assim porque Deus quis assim, é assim que vai ser e pronto, acabou. Cada um vive uma realidade, um estágio diferente da sua vida, tá? Eu estou com 39 anos, passei por 4 processos seletivos, até no 5º eu consegui entrar no Senai. Será que eu era tão inteligente assim? Ou será que é a oportunidade que não era o momento, não tive a oportunidade necessária, né? Eu tenho 39 anos, não tenho um curso superior ainda, estou cursando. Não posso jogar isso na sociedade ou na realidade que é cruel, né? Se eu for pautar a minha vida pelo que o outro tem ou pelo que o outro alcançou por mérito dele, daqui a pouco eu vou me suicidar, o que é o que está acontecendo com muitas pessoas, né, que estão pautando a vida hoje, né? A gente pega vários pontos aí de influências que estão sofrendo, pessoas que estão tirando a sua própria vida porque não conseguem encarar a realidade dela, não da sociedade. Porque se eu for olhar, por exemplo, Instagram, tem foto triste no Instagram, gente? Não tem, né? No meu dia a dia é tudo flores? Não é, né? Mas assim, a forma que eu encaro a minha realidade como professor hoje, tá? Eu vou bater na mesma tecla, por mais que pareça ser balela, eu quero comigo aqueles que me querem de verdade, que querem aprender, que querem alcançar. Eu tenho o maior orgulho do mundo, gente, de falar para vocês. O meu chefe hoje, um dia ele foi meu aluno. Eu formei ele como técnico de segurança. Hoje ele é o meu chefe aqui no Senai. Ele entrou primeiro, ele teve a oportunidade, ele entrou, conseguiu galgar espaço. Não era o mais inteligente, tá? Ele tinha muita dificuldade com relação a tempo, né? Eu brinco com ele que ele foi o primeiro curso EAD que eu fiz. Ele mais faltava do que ia, porque ele faltava porque ele tinha que trabalhar. Eu entendia e ajudava. Olha onde o cara chegou. Então, cada um tem uma realidade, a gente não pode pautar as coisas. Por que eu falo? O dia que você entrar no mercado de trabalho, você vai entender o seguinte:
O mercado de trabalho, sim, ele pode ser cruel para algumas pessoas. Se você está preparado, não é ser mais inteligente, é estar preparado para a oportunidade que bate à sua porta, você vai conseguir. Você vai conseguir. Mas assim, é estágio diferente. Às vezes, por exemplo, a Cássia está aqui hoje, Cássia? Ou você só está de corpo presente aí? Não, tô aqui só escutando. Ótimo. Como que foi fazer o seu primeiro trabalho autoral, Cássia? Medo. Foi Tinha com medo. dificuldade? Sim, a dificuldade que eu tinha era não confiar em mim mesma. Achar que outros eram mais inteligentes do que eu, que estavam mais na frente e eu estava mais atrás, né? Mas foi só sozinha que eu tive aquela firmeza mesmo que eu posso, que eu consigo. E assim, eu acho que eu fiquei mais feliz por você que você mesmo. Nossa Senhora, eu fiquei feliz demais. Eu não estava no potencial que eu tinha. Gente, dar aula para mim, eu costumo brincar que não é um trabalho. Né? Trabalho é o que eu faço das 5 da manhã até meio-dia. Né? Eu corro de um lado, corro do outro, tenho consultoria para fazer, documentação. É chato pra caralho, não gosto de fazer, eu faço porque dá dinheiro. Né? O Senai hoje, para mim, é uma realização. Poder fazer o quê? Levar um pouquinho daquilo que eu aprendi em 15 anos e passar um pouco para cada um de vocês. Né? É uma realização. Por isso que eu quero fazer bem feito. E não, eu não quero deixar aqueles que têm mais dificuldade para trás. Né? Porque assim, quem tem muita facilidade, cara, vai sozinho. Vai que eu te acompanho, tô junto de você. Mas eu tô olhando ali para trás. Porque tem pessoas que estão no mesmo estágio que eu tive um dia, né? De ficar lá 20 anos fora de um banco de escola e voltar e olhar assim e falar, opa, será que esse é o meu mundo? Sim, se você decidiu, esse é o seu mundo. E eu tenho Esse é o certeza, meu caso. gente. Eu tenho Pessoal, há uma certeza. diferença entre querer ficar atrás, não querer andar, e querer ir para frente e não conseguir. É uma diferença. Eu não quero fazer porque não quero. Eu não consigo fazer porque não sei fazer. É uma diferença. Eu não faço porque não sei. Eu sei fazer, mas eu não quero fazer. Há esses dois grupos que às vezes se misturam e aí a gente não sabe dizer quem é quem. E nem nos cabe definir quem é quem. Deixa que o mercado seleciona. Né? Eu só não tenho o direito de rotular ninguém. Eu acho que cada um tem a sua realidade, a sua vida. Mas voltando para o ambiente de trabalho de novo, por que eu estou falando isso? A gente vai encontrar pessoas e pessoas, tá? Muitas das vezes, pessoas lá fora vão chegar na gente de forma ríspida, igual fez com a Cálita. Mas muitas das vezes, Cálita, o que ela estava vendo em você? Um espelho, né? Muitas das vezes era aquilo que ela queria ser e não conseguia naquele momento. Então, muitas das vezes a pessoa ela tem uma certa dificuldade de entender a capacidade dela, e se eu não posso subir até onde você está, o que que eu faço? Eu derrubo você até aqui. Então, eu vejo dessa forma. Existem pessoas que, assim, se não consegue vencer, eu tento derrubar o outro. Né? O quanto, quando a gente entender que não é uma competição, esse curso não é uma competição, lá fora não é uma competição, é um auxílio mútuo. A gente se ajuda. Discordo do Ah, senhor. óbvio. Tranquilo, é um direito seu, né? Eu acho que discordar é um direito, tranquilo. Eu tenho total convicção do que eu estou falando, tá? Eu acho que eu tenho um pouquinho mais de idade que você e já vivi muita coisa. E eu aprendi isso, sabe? Eu não tenho concorrentes lá fora, eu tenho parceiros. Muitas das vezes, pessoas na área que a gente concorre a mesma vaga, eu indico essa pessoa, ele me indica no outro local. Então, assim, a gente sabe ocupar seu espaço. Mas pode seguir, vamos lá. Por que que você não concorda? É um direito seu e eu queria que você Eu não expôs isso. concordo eu não concordo por quê? Porque não é só assim, tipo, é meu amigo, vai arrumar para mim. Para mim Não, não disse é isso. um ambiente é um ambiente muito pessoal, sabe, de cada pessoa. Mas se você não tiver um preparo, você não consegue chegar numa vaga. Se você não tiver não tiver a sua própria inteligência, não fazer, não se preparar o suficiente para um cargo, você não consegue. Agora, meu amor, só um minutinho. Pode falar.
esse negócio que você está falando poderia ser muito bem assim, mas infelizmente no mundo que a gente vive hoje não é. Eu falo isso por experiência própria, por ser qualificada, ter nível superior, tudo mais, e não estar numa vaga exatamente não porque eu não sou boa o suficiente, mas não porque eu não sou amiga de fulano. Aí o fulano colocou uma pessoa lá que não tem metade do entendimento que eu tenho, mas colocou lá porque é amigo. E aqui em Minas mesmo tem muito isso, entendeu? Você pode estar qualificado para aquela vaga, só que tem uma pessoa lá dentro que ela tem um primo, tem um parente que precisa da vaga, eles colocam aquela pessoa lá. Aí você fala assim, mas como assim? Eu falo isso por questão de Gente, N motivos, que já aconteceu comigo e ainda mas isso é acontece muito com pessoas. relativo. A gente Isso é tem muito relativo. de menos. Você vai conseguir para uma cidade grande que nem São Paulo. Estou falando de Minasul, cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo é amigo. Você vai para uma cidade grande igual São Infelizmente, Paulo. sim. Lá para você conseguir uma vaga de... Quando eu fui para concorrer para entrar na Rene, eu fiz uma prova. Fiz uma prova de Excel. Se eu não tivesse... Eu já tinha um curso no Senai. Se eu não tivesse aquele curso, não tivesse uma noção do que fazer, não tivesse preparado, não tinha passado. Então, hoje em dia, o mercado de trabalho é muito concorrido. Entendeu? Aqui, a gente está falando aqui, porque a realidade que vocês vivem, eu falo que eu vim de fora, mas a realidade que vocês vivem é essa, é do amigo do ciclano, eu tenho informação, mas o ciclano ali tem um primo, e ele coloca o primo dele, coloca o parente dele. Mas se você for para uma cidade grande, onde você vai entrar no trabalho com meritocracia, não vai ter isso, sabe? É porque amigo do fulano vai fazer isso. É igual concurso público. Quem sabe, passa e chega lá. Quem não sabe, quem não tem o preparo, quem não conseguiu passar na prova, quem não conseguiu passar nas etapas, não chega. É desclassificado. Eu acredito que a vida é assim. Ela vai te desclassificando, e você vai correndo atrás de tentar melhorar, de tentar buscar e tentar se qualificar para ter um ritmo, mas isso depende, mas isso é pessoal de cada pessoa. Eu tenho uma meta até aqui, fulano tem uma meta até outro ponto, entendeu? Eu quero, assim, o meu sonho um dia é ser delegado. Então, eu estou lutando para um dia chegar a ser delegado, né? O fulano, não, eu quero ser só técnico de segurança do trabalho. Então, eu vou lutar até ali, até onde me cabe ali. Eu quero que vocês entendam isso. Assim, não tem ninguém discordando. É que o seu argumento não se sustenta. Tá todo mundo aqui fazendo o quê? Se qualificando. A intenção é essa, né? Então isso aqui não é uma selva. A gente não está aqui para derrubar um ao outro. A gente está aqui para se ajudar, porque todo mundo aqui quer se qualificar. Mas, professor, eu não estou derrubando ninguém. Não disse que você está derrubando. Ninguém. É o argumento que eu estou falando que não se sustenta, entendeu? Parece que Ele ficou mudo. Gente, tá caindo ou tá mudo? Eu não tô ouvindo ninguém. Ele tá mudo. Eu queria que você destacasse para mim o ponto em que meu argumento não se sustenta, porque até agora eu não consegui entender qual é o ponto que não se sustenta. Se Ao eu ponto sei de de uma você coisa, se eu sou preparado... Sim. Pode falar. Ao ponto de você falar que a realidade é dura, mas a realidade de São Paulo é uma e de Minasul é outra. Quem vive a realidade de Minasul é quem mora em Minasul. Então a realidade de cada um Sim, é professor, diferente a partir do momento do estágio que você está. Você hoje não está em São Paulo, você está em Minasul. Relativa. Einstein já explicava isso. A lei da relatividade, tudo é relativo. A gente tudo é relativo. O tempo inteiro. Eu não vou ficar parado somente num lugar a vida toda. Só que ele tiver, se Deus tiver colocado que você vai ficar nessa cidade o resto da vida, vai nascer, morrer e viver aqui. Se você tem aqui em Minasul não tem uma faculdade de direito. Então, para onde eu vou? Eu vou para Goiânia, que é uma outra realidade que eu vivi em Minasul. Então, eu tenho que estar preparado. Entendeu? Se eu chegar com a minha mentalidade de Minasul para Goiânia, eu falo isso por quê? Porque eu nasci em Goianésia, até uma cidade mais ou menos. São Paulo é totalmente diferente de Goianésia. Não é do jeito, não é aquela coisa, sabe? Fala com fulano, fala com ciclano, vamos organizar, conheço fulano de churrasco na minha casa. Não. Ali são milhões de pessoas que estão uma tentando comer a outra, sabe? Para uma vaga, você chega a se candidatar a 40, 50 pessoas. Então, é isso que eu falo. Quem está preparado consegue. Mesmo aqui em Minasul.
É o que nós estamos fazendo, nos preparando. Camila, fale. Camila? Nesse ponto de vista seu, Marcos, você está certinho. Só que você está tendo um probleminha nisso. É que, sim, me desculpa pelas palavras, não quero ofender ninguém, hipótese alguma. Mas a gente não pode subestimar ao outro. Porque muitas vezes a gente tem facilidade, mas o próximo pode não estar participando dos encontros e tal, mas ele pode estar bem mais avançado do que a gente. E eu conheço muita gente do próprio curso, Olha, mesmo que é assim, que não está em conjunto, que não está olha, assim, ó. Só um minutinho. olha, Só para Camila, finalizar minha fala, você Uhum, fala, tá? Tudo bem? ok, Eu conheço muita gente assim, do tudo. próprio curso mesmo, que não está interagindo, que não está, mas não é porque que ele não está interagindo que ele não está fazendo as atividades. Era esse ponto que eu queria falar, entendeu? Mas pode falar. Era Olha, só isso que eu queria comentar. eu não citei Não nome, estou discordando de eu não ninguém. citei nome. Tá, posso concluir Nem agora? eu. Eu não citei nome, eu não citei nomes de ninguém e nem disse que as pessoas não estão fazendo suas atividades. Eu falo que o compromisso do curso, eu acho um compromisso muito pequeno. A gente tem um OC que dura o Hoje quê? a internet tá tão Um ruim. mês, que dura um mês e meio, e tem pessoas que passam até 28 dias, 30 dias sem entrar na UC. Uma UC que dura um mês, que não entra numa web aula para a gente debater, conversar, fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Como você quer que eu acredite que uma pessoa dessa, assim, não estou citando o nome de ninguém, vamos dizer que é uma pessoa X, essa pessoa X está preparada para assumir um cargo ou vai estar melhor do que qualquer pessoa que está aqui obtendo conhecimento, adquirindo conhecimento. Se eu tenho uma UC, né, eu estou dentro de um curso, e eu não entro nessas web aulas, nenhuma delas, como que eu vou aprender um conteúdo que eu ainda não vi? E eu passo 30 dias, um mês e meio, sem entrar naquele conteúdo, não entrei, só entrei no último dia, entreguei as atividades, fez tudo certo, mas não debati, não participei das UCs, não fui no momento presencial. Aqui, eu não estou julgando ninguém, eu estou falando que existe, como a gente está falando aqui de gestão de pessoas, existe vários tipos de pessoas. Tem as que são mais obstinadas, e tem as que aprendem fácil, as que aprendem menos, mas nesse contexto eu não consigo acreditar que alguém que passa 28 dias sem entrar dentro de uma UC, dentro de uma aula, vamos ser que dura um mês e meio, vai aprender no último dia. É isso que eu estou querendo Aí, dizer. Marcos, é isso que eu tô falando. É disso que eu tô falando, ó, pra você ver. Você é super esforçado, você faz tudo, você entra na plataforma, você desvenda os mistérios da gente, que a gente tá com dúvida, a gente debate, você debate com todo mundo, e aí tem aquele que não entra, né? Agora eu vou te dar o exemplo que eu tava te falando agorinha. É esse aí, que às vezes o que não é interessado, ele vai lá no final, faz a prova, faz tudo, ele passa, ele já sai do curso empregado, e a gente que estava lá o tempo todinho, na frente, debatendo, não tem oportunidade. Você vê assim, que o mundo é injusto. Mas assim, não é que também não Mas tenha você vaga para a pode ter gente, tem sim. Eu acredito que essa mas pessoa você lá na pode ter a frente, certeza. ela vai cair, né? Aí é onde que ela vai lembrar, não, eu não fui tão esforçada, mas aí a vida vai puxar o pé dela. Você Exatamente, pode ter Thales. Então, certeza que cabe essa a pessoa nós não ajudar o adquiriu outro. o conhecimento preparado. Gente, vamos lá. Você pode ter Assim, só certeza. Deixa eu só concluir, professor, o que eu estava falando. conclua. Vai lá. Tá. Você pode ter a certeza que essa pessoa que entrou nesse processo assim, ela não adquiriu o conhecimento necessário. Ela pulou essa etapa. Então, Isso igual é você falou, ela fato. vai cair em algum momento. Entendeu? Olha, Tem a Camila ela falou cair, sobre viu? ajudar pessoas. Olha, a gente criou um grupo para debater questões para ajudar pessoas. Eu comecei a ver que no grupo tinha mais quantidade de pessoas do que qualidade. Então, eu fui tirando, fui removendo. E para você ver, teve gente que veio me xingar no meu privado, teve gente que veio mandar mensagem para mim: por que você não responde? 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 Eu tive que bloquear, sabe? Então, como você acha que uma pessoa que tem esse comportamento vai ter preparo para lidar com um problema muito maior na frente, pulando etapas? Deixa eu Pulei, só,
finalizar aqui, sabe qual que foi o problema? É porque, tipo assim, era um grupo aberto para todos. Se todos não chegassem a um acordo, você deveria ter feito um segundo grupo com aqueles que as suas ideias combinassem com a sua. Não era remover as pessoas. Tipo, lógico, eu não estou falando que você está errado, hora nenhuma, porque isso é uma situação não desagradável. Mas a gente tem que saber de lidar com as pessoas, porque a gente lida com todo tipo de gente. E era um grupo que era para ser aberto para todos, mesmo aqueles que não têm as nossas mesmas ideias. Normal. Só que aí o que você deveria ter feito? Um conselho de amiga. Entendeu? Não quero ser melhor do que ninguém, não quero ter razão acima de ninguém, não. Não, isso eu não quero. Mas deveria ter feito um segundo grupo e ter conversado, tipo assim, esse grupo não tá funcionando, tal, tem que ser um grupo para todos, tudo bem. Mas bora fazer um segundo grupo, né? Pessoal, Camila, não, peraí, só um pouquinho. posso... Senão vira debate, é réplica, tréplica, aí, vamos lá, peraí, vamos calmar aqui, volta pra cá, vamos conversar um negócio. Responda uma coisa pra mim. O que é mais fácil moldar? Conhecimento ou caráter? O conhecimento. Então a gente chegou num consenso, correto? Temos um consenso? Ótimo. Isso. Bacana. Né? Então eu posso ensinar aquele que não sabe, mas eu não posso mudar aquele que ignora. Simples assim. Então, pessoal, a capacidade de mudança das pessoas. Só isso. Tá? É o que a gente precisa entender. Posso responder a Camila? Responde no privado, porque assim, já tem gente saindo porque tá ficando chato realmente. A gente não tá tratando sobre o assunto, a gente tá lavando roupa suja. Eu acho que isso é o debate, isso é o gerir, sabe? A gente tem o gerir o problema. Já que essa pessoa que não consegue lidar com esse problema, imagina quando tiver numa empresa. Gente, eu tenho experiência de funcionário brigando. A gente conversa no privado sem problema, Exato. Porque, tipo assim, Perfeito. essa SAP era um ponto mais, assim, essa videoaula, perdão. Era mais, assim, com foco na SAP. Já tá ficando, assim, cansativo para certas pessoas que não tem nada a ver com isso. E eu sou uma pessoa totalmente aberta. A gente pode conversar sem problema. Vocês transformaram esse debate num problema. Isso não é um problema, gente. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. É um espaço para a gente debater. Não, vocês estão falando que tem gente só que tá passando do horário, Tá chato. É que já acabou, né? Tá. A questão de passar do horário é o quê? Ultrapassou do horário. Então, tipo assim, ó, fora que nem falou tanto da SAP. Certo? Mas calma. Essa aula eu vou repor depois para vocês também, tá? A gente vai combinar entre dia 14 ou 16. Eu faço uma aula extra para a gente exclusivamente falar sobre o assunto Senai, sobre o assunto SAP, porque hoje eu não podia deixar de passar o que eu falei para vocês, gente. Eu sei que é chato, eu sei que é redundante, eu já falei antes, falei agora, espero não ter que falar novamente, tá? Porque, assim, é muito chato isso. Mas, assim, vamos voltar a nossa visão pro que a gente precisa realmente, que é cuidar de pessoas, gerir pessoas, e entender que pessoas, o caráter eu não vou moldar, mas eu consigo moldar o que ele ainda não sabe, certo? Então, eu adoro trabalhar com estagiários, porque eu sempre falo o seguinte, venha cru na área técnica, mas venha de coração aberto. Venha preparado para aprender, porque se você estiver preparado para aprender, eu gosto de ensinar. É isso que eu falo dos meus estagiários, é isso que eu estou passando para vocês, alunos, tá? Cada um está no estágio diferente, cada um tem uma dificuldade diferente e cada um tem uma experiência diferente de vida também que pode ensinar. Então, cada um no seu momento. É só isso que eu quero que vocês entendam, tá? Mas lembrando, respeito é obrigatório, isso a gente não negocia. Valores a gente não negocia, tá? E respeito é um valor que eu tenho comigo, carrego comigo a vida inteira. Então, isso eu não negocio de forma nenhuma, certo? Agora, o restante a gente pode debater, existe o grupo para isso, existe o privado para isso, tá? E, assim, as pessoas estão aqui para aprender, a gente não pode tomar esse tempo, tá? Então, nós passamos um pouquinho, tipo 10 minutos de novo da nossa aula, o que é sempre acalorado, é sempre bacana da gente conversar,
certo? Mas, assim, desculpa se eu desagradei alguém. A intenção hoje nossa eu queria falar sobre pessoas realmente, tá? Me perdoe a pessoa que não foi para mim, não serviu. Desculpa, não era mesmo para você. É para quem serve, é para quem está nesse estágio de mudança, ou se realmente quer mudar, né? Aproveite esse momento nosso, gente. Ele é único. Daqui a pouco isso passa, você vai entrar no mercado e tem que estar preparado. Mas preparado como pessoa, não só tecnicamente. Tranquilos? Ficamos combinados então, gente? Até a próxima aula. Desculpa mais uma vez aí se eu não consegui alcançar o que eu precisava nessa aula de hoje, mas eu tinha que falar sobre isso. A videoaula Foi fica alcançado, na verdade. Oi? A aula fica gravada? Porque as pessoas precisam ter maturidade que não... Ah, tá. É porque no início da aula estava muito ruim para eu ouvir, e aí eu acho que eu perdi alguma coisa que você falando. Eu vou assistir de novo. Não. Tranquilo, assiste lá. Não vai ter aula, né? Na quarta que vem, né? Eu vou verificar se vai ser na terça ou na quinta para vocês não ficarem prejudicados, tá? Eu jogo no grupo de vocês, a gente faz uma enquete, ganha quem quiser o horário que a gente tem disponível e as 2 datas. Tranquilo? Tá bom. Pessoal, só quero deixar claro que a gente precisa ter como que eu posso dizer? Ter maturidade para entender que isso não é uma briga e sim um debate técnico. Só isso. Perfeito. Não, para mim, eu adoro debater, eu gosto muito do aprendizado. Bacana. E a Poliana só fica aí, né, Poliana? Eu sei o que você pensa. Não penso nada. Gente, boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos. Sábado. Tchau. Tchau.